Hello Girls, Hello Boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente discute uma prova completa da FUNCERN, beleza? Nessa primeira parte abordaremos vários conteúdos como análise morfológica, classes gramaticais, mecanismo de coesão e de interpretação, pressupostos subentendidos, bem como outros conteúdos, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade, beleza? Português Facinho Facinho com Zé Roberto. Bons estudos, simbora galera! Uou! E galera, então vamos dar uma olhada rápida na prova para nós entendermos um pouco de sua estrutura, beleza? Como vocês estão vendo, é um concurso aí realizado em Santana do Matos, né? Santana do Matos. Parece uma falha na concordância, mas beleza. Aí uma prova de agente comunitário de saúde da zona rural. Foi aplicada no dia 5 de agosto, né? Aí que tem as instruções, não vamos ler. Você tem 10 questões de português, né? Valendo 30 pontos. E as 10 questões de português, como vocês podem ver, também como de costume, né? Como costuma fazer a FUNCERN, as 10 questões são tiradas de um mesmo texto, um texto curtinho. A gente vai fazer uma leitura básica aqui para você, beleza? Ok, galera, então vamos aí à leitura do texto, beleza? Escritores boleiros, Álvaro Costa e Silva. De 4 em 4 anos, basta chegar à Copa, ressurge a conversa fiada. O escritor brasileiro não seria bom de bola, uma tese confusa que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura, aponta a elite branca como grande culpada, a qual sente desprezo pelas coisas do povo. Como argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: nossos escritores não sabem cobrar um reles lateral. Curioso é que o próprio Nelson desmente sua blague, pois não há no mundo quem tenha usado tão bem o futebol para falar dos mistérios da vida. Um deles, descobrir e valorizar entre as camadas mais pobres da população os verdadeiros heróis da pátria, aqueles que usavam chuteiras com solado de madeira e travas presas com pregos. Um pessoal enche a boca para afirmar que não existe o grande romance brasileiro sobre futebol. Ok, mas cadê o grande romance italiano, o inglês sobre o tema, o alemão, o espanhol, o argentino, o francês? Provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite branca e sabem cobrar até escanteio em curva. Se você não tiver paciência de esperar que essa maravilha seja enfim descoberta e traduzida do javanês, passe na livraria mais próxima e peça O Drible, de Sérgio Rodrigues. Que tal as ficções de Alcântara Machado, Raquel de Queiroz, João Ubaldo, Moacir Ciliar, Rubem Fonseca, João Antônio, Loyola Brandão, Hilda Hilst, todas reunidas na antologia 22 Contistas em Campo, organizada por Flávio Moreira da Costa. Sem esquecer uma obra-prima de Sérgio Santana, a novela Página Sem Glória, na qual se narra uma pequena tragédia vivida por um craque suburbano. O futebol é em si mesmo uma usina de narrativas, com conflitos, mitologia, superstições, anedotas. Quando vão ao campo para contá-lo e interpretá-lo, os autores brazucas têm batido um bolão, beleza? Então esse aí é o nosso texto, que vai servir de base para as 10 questões de português, beleza? Vamos agora às questões. Então galerinha, vamos aí à nossa primeira questão. Acompanhe aqui o enunciado da questão 1 comigo, beleza? Ele diz assim: o texto de forma preponderante objetiva. O que é que essa questão cobra do candidato? Essa questão cobra que o candidato seja capaz de perceber qual a ideia principal do texto, qual a intenção comunicativa do autor e do texto, beleza? Todo texto tem uma intenção comunicativa e o autor, ao produzir um texto, ele também tem uma finalidade. Então, muito bem, a pergunta é essa: qual foi a finalidade do autor Costa e Silva ao produzir esse texto, beleza? Então, nesse caso aqui, o candidato teria que ser capaz de perceber que está diante de um texto dissertativo argumentativo e, consequentemente, há uma tese no texto, e o candidato teria que ser capaz de perceber qual é a tese do autor, qual a tese defendida no texto, beleza? Então, se nós voltarmos ao texto, você vai perceber aqui facilmente, né? Vamos ver aqui rapidamente. Que diz assim: de 4 em 4 anos, basta chegar à Copa, ressurge a conversa fiada. O escritor brasileiro não seria bom de bola, uma tese confusa que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura, beleza?
Então, meu amigo, a tese do autor aqui é essa: mostrar que na literatura brasileira, na ficção brasileira, o futebol é um tema bastante abordado, beleza? Veja que ele vai se posicionar contra uma tese anterior. A tese anterior diz que na literatura brasileira o futebol não é abordado, não existem obras que tematizam, que abordam, que falam sobre futebol, e ele vai se posicionar contra isso aí, beleza? Então, preponderantemente, é isso que o texto tenta mostrar, beleza? E onde é que você tem isso aqui? Como falei, o candidato teria que ser capaz de perceber a tese, né? A tese defendida pelo autor. Qual a intenção comunicativa do texto, beleza? Então aqui você vem, olha, letra A. Ele vai dizer o seguinte: a intenção aqui é elencar alguns autores da literatura brasileira cujas obras tematizam futebol. Não é isso. O autor faz isso para defender sua tese, para mostrar que existem obras da literatura brasileira que abordam o futebol, beleza? Mas isso não é a tese dele. Ele usa isso aí simplesmente para embasar sua tese. Isso aí funcionaria como um argumento para defender sua tese, beleza? Então não é essa aqui. Então não é essa questão, nós poderíamos aqui anulá-la, beleza? Está anulada. Então vamos aqui para a letra B. Defender um ponto de vista acerca da relação entre a literatura brasileira e o futebol. Essa questão aí está boa, vamos deixar aí em stand-by. Letra C. Informar sobre a existência de obras da literatura brasileira cujo tema é futebol. Vejam aí vocês que essa letra C diz praticamente o que foi dito na letra A, beleza? Então vamos aqui para a letra D. Letra D. Criticar os defensores da existência de uma relação positiva entre a literatura brasileira e o futebol. Veja que eles não estão criticando os defensores da existência de uma relação positiva. Ele está criticando os defensores de uma relação negativa. Ou seja, existem pessoas que dizem que na literatura brasileira não há uma abordagem do futebol, a ficção brasileira não tematiza o futebol, e ele está se posicionando contra. Então, ele não está criticando os que dizem haver uma relação positiva, mas sim os que dizem haver uma relação negativa, beleza? Então, também letra D está eliminada, totalmente eliminada. Então, ficaremos aí com a letra B, que é a alternativa que aponta para a tese defendida pelo autor, beleza? Letra B aí, português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vem em mim que eu sou facinho, facinho, facinho. Vamos para a próxima questão, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa segunda questão. Acompanhe a leitura aí do enunciado aqui comigo. Diz assim: considere o trecho. Como o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: nossos escritores não sabem cobrar um reles lateral. Nesse trecho, as palavras do escritor Nelson Rodrigues são reproduzidas de forma literal, letra A. Letra B, reproduzidas de forma literal. Letra C, parafraseadas. E letra D, parafraseadas. Beleza? Então, galera, nessa questão aqui, você precisaria de dois conhecimentos básicos. Qual seriam? Primeiro, identificar a tese do autor, para ver se a tese do autor está de acordo ou não com as palavras do escritor Nelson Rodrigues. E em segundo, entender um pouco sobre a citação do discurso alheio. O que é a citação? A situação do discurso alheio ocorre quando você está produzindo um texto e faz referência ao pensamento, à frase, à ideia de um outro, né? De uma outra pessoa. Você pode citar um pensamento de um filósofo, de um poeta, de um escritor e assim por diante, beleza? Então, ao citar o pensamento, a ideia do outro, diz que você está citando o discurso alheio. E como é que a citação do discurso alheio ocorre? Vamos ver aqui rapidamente. Veja, o discurso alheio pode ocorrer de três formas básicas: o discurso direto, 2, discurso indireto e 3, a modalização e discurso segundo. Muito bem. No item 1 aqui você tem: apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: nossos escritores não sabem cobrar um reles lateral. Aqui foi feita a citação do discurso direto. Quando é que o discurso direto ocorre? Muito bem. O discurso direto ocorre
quando você tenta reproduzir de forma fiel, de forma íntegra, o discurso que está sendo citado. Nesse caso aqui, o discurso que está sendo citado é o discurso de Nelson Rodrigues. Então, o discurso direto vai se caracterizar aqui, ó, pela presença dos dois pontos e pela presença do uso das aspas. A presença dos dois pontos e as aspas indicam que a fala que está sendo citada está sendo reproduzida fielmente, igual a foi produzida originalmente pelo autor. Então, quando você se depara no texto com a presença dos dois pontos e a aspa e um fragmento entre aspas, o autor quer passar para você que aquele fragmento que está entre as aspas pertence a um outro e esse fragmento está sendo reproduzido fielmente, integralmente, tal qual ele foi produzido originalmente pelo seu autor, ok? Então, isso é o discurso direto. Um discurso que é reproduzido tal qual ele foi produzido originalmente. E como já falei, as suas marcas são a presença dos dois pontos e o uso das aspas, beleza? Vamos aqui para o discurso indireto. No discurso indireto, você cita também o discurso do outro, no entanto, você não tenta passar para o leitor a ideia de que o discurso está sendo reproduzido fielmente. Você apenas está se valendo do pensamento da ideia do outro e está citando no seu texto, beleza? Então, qual vai ser a marca aqui do discurso indireto? A presença de um verbo que nós chamamos de verbo de dizer, né? Como está aqui, né? Nelson Rodrigues disse. Eu poderia dizer Nelson Rodrigues afirmou, Nelson Rodrigues defendia e assim por diante. Qualquer verbo que nós chamamos aí de verbos de dizer, beleza? E aqui você tem, ó, a presença também da conjunção integrante. Logo após o verbo de dizer, aparece a conjunção integrante que, disse que, afirmou que, defendeu que, entende que e assim sucessivamente. Nesse caso, você não vai ter a necessidade de uso de aspas, nem de dois pontos, porque o discurso não está sendo reproduzido fielmente. Apenas você está se valendo do pensamento do autor e está reproduzido de forma parafraseada, beleza? E você tem aqui, ó, no terceiro caso, o que nós chamamos de modalização do discurso em segundo, que também é uma forma de paráfrase e geralmente vai ser introduzida por meio de palavras assim, ó, segundo, de acordo, para. Então, para Nelson Rodrigues, nossos escritores não saberiam bater um reles lateral, segundo Nelson Rodrigues, de acordo com Nelson Rodrigues e assim sucessivamente, beleza? Então você tem essas três formas de citar o discurso alheio. No discurso direto, reprodução fiel. No discurso indireto e na modalização em discurso segundo, você tem uma paráfrase, beleza? Vamos aqui, voltemos aqui à nossa questão. Então, nesse trecho, acompanha aqui, as palavras do escritor Nelson Rodrigues são reproduzidas de forma literal, como nós já vimos, devido à presença dos dois pontos e o uso das aspas que indicam o discurso direto. Então, foram reproduzidas de forma literal. Agora aqui você precisaria de outro conhecimento, como já falei, que era identificar a tese do autor. Então você viu que em sua tese o autor tentou defender a ideia de que existe uma boa relação entre a literatura brasileira e o futebol. Você percebe aqui que a frase de Nelson Rodrigues diz o contrário. Os escritores brasileiros não sabem cobrar um reles lateral, querendo dar a entender que os escritores não entendem de futebol e, consequentemente, não abordam o assunto. Então, como podemos perceber, a frase de Nelson Rodrigues discorda da tese defendida pelo autor, beleza? Então aqui, ó, as palavras de Nelson Rodrigues vão de encontro ao pensamento do autor, aqui, vão de encontro ou vão ao encontro do pensamento do autor. Veja, ir ao encontro é ir na mesma direção, é concordar. Já ir de encontro é como se fosse chocar-se contra, né? Então aqui a gente percebe que o pensamento de Nelson Rodrigues vai de encontro, ou seja, é contra a tese defendida pelo autor. Então a nossa alternativa aqui seria a letra. Beleza? Português facinho, facinho, Zé Roberto. Vamos para a nossa próxima questão. Ok, senhoras e senhores, vamos aí à nossa terceira questão. Acompanhe aqui a leitura do enunciado comigo. O trecho é representativo do gênero crônica narrativa e apresenta a linguagem marcada por regionalismo, letra A. Letra B, artigo de opinião descritivo e apresenta a linguagem excessivamente formal.
Letra C, carta ao leitor, narrativa e apresenta traços de linguagem arcaica. E letra D, crônica argumentativa e apresenta traços de linguagem formal, beleza? Então essa questão aqui cobra do candidato 3 conhecimentos básicos: o conhecimento sobre gêneros textuais, o conhecimento sobre tipologia textual, narração, descrição, argumentação, injunção e assim por diante, e cobra também o conhecimento sobre linguagens, beleza? Então vamos lá. A letra C nós eliminamos aqui facilmente, por quê? Porque diz que é uma carta e você não tem no texto, ou o que é bem característico de uma carta, que é a ideia de um destinatário e um remetente, beleza? Então uma carta geralmente ela vai iniciar com um vocativo, uma saudação, né, ao remetente, que neste caso aí seria o leitor. O texto, sendo carta, deveria iniciar mais ou menos dessa forma: caro leitor, amigo leitor, prezado leitor, e assim sucessivamente, beleza? Então a letra C aí você eliminaria de cara. Agora vamos parar aqui para a letra D. Se o candidato tivesse feito uma boa leitura, ele automaticamente seria direcionado para a letra D. Por que na letra D? Porque aqui na letra D nós temos a ideia da argumentação. E ele já teria percebido que o texto trata-se de um texto dissertativo argumentativo porque defende uma tese, beleza? Então aqui a sua resposta seria facilmente letra D. Mas caso o candidato não tivesse conhecimento ou não soubesse a diferença entre uma crônica e um artigo de opinião, ele poderia apelar para os outros elementos, que é a questão da descrição. O texto não é um texto descritivo, não procura retratar um cenário ou fazer a descrição de um objeto, de algo, de uma pessoa. E além disso, tem aqui a questão da linguagem. Ele diz que é uma linguagem excessivamente, diz que é uma linguagem. E além disso, tem aqui a questão da linguagem. Ele diz que é uma linguagem excessivamente formal, beleza? Se voltarmos ao texto, vamos perceber que existem várias palavras e expressões que fogem desse nível de formalidade excessiva que a letra B diz, né? Então vamos lá aqui, ó. Então veja aqui que a expressão que estão grifadas aqui, como basta chegar, conversa fiada, né? Aqueles que usam chuteiras com solado de madeiras e travas presas com pregos, um pessoal que enche a boca, ok, mas cadê? Todas essas expressões são expressões de cunho menos formal, de uso mais coloquial, que fogem dessa formalidade excessiva que foi dita na letra B, beleza? Então essas expressões, como já falei, pertencem a um universo mais informal, mais coloquial, mais do dia a dia, do cotidiano, que inclusive é uma característica da crônica, beleza? Vamos ter aqui as questões. E é exatamente isso também que nos ajuda a diferir uma crônica de um artigo. O artigo é geralmente formal, muito sério, aborda temas, vamos dizer assim, mais relevantes. Já a crônica não, a crônica pode se valer de qualquer tema, pode ser um tema relevante, mas pode ser também qualquer outro tema simples, beleza, do dia a dia. Então, o autor aí está abordando um tema, vamos dizer assim, pouco relevante socialmente, um tema cotidiano do dia a dia, e também geralmente vai fazer uso aqui de uma linguagem, apresentar traços de uma linguagem informal, coloquial, do dia a dia, como está aqui apresentado na alternativa D, crônica argumentativa, que defende uma tese e apresenta traços de uma linguagem informal, beleza? Então, nossa alternativa aí, letra D, facinho, facinho, Zé Roberto. Só deixando para vocês como uma dica, um conhecimento extra, existe também a crônica narrativa, crônica que conta uma história, e aí, nesse caso, ela vai se aproximar mais do conto do que de um artigo de opinião, beleza? Também a letra A estaria nula, porque não é uma narrativa, não conta uma história, e também não há traços de regionalismo, como por exemplo, expressões do Nordeste ou do Sudeste, do Sul, né? Por exemplo, você poderia ter uma crônica com expressões nordestinas, como por exemplo, varei, esse homem é um galado mesmo, homem deixa de frescura, tudo isso seriam expressões regionais aí do nosso Nordeste, beleza? Então, também não é a letra A, nossa alternativa aí seria a letra D. Facinho, facinho com o Zé Roberto. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ok, senhoras e senhores, vamos aí à nossa quarta questão. Beleza? Acompanhe aqui a leitura do enunciado comigo, que diz o seguinte. As questões 4 e 5 referem-se ao trecho reproduzido a seguir. Leiam aqui. Provavelmente, ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite branca
e sabem cobrar até escanteios em curvas. Muito bem. Leiam aqui o enunciado. Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar o quê? Muito bem. O candidato aqui precisaria dominar dois assuntos básicos para se sair bem nessa questão. Quais seriam os assuntos? Seria a classificação das classes gramaticais ou classes de palavras. E o segundo assunto aí seria a coesão, beleza? Vamos aqui primeiro fazer uma análise rapidamente nos termos grifados. Para que nós possamos ir mais rápido para as alternativas. Então você tem aqui, ó, ele. Ele é o quê? Ele é um pronome pessoal, no caso reto. Onde também é um pronome aqui no caso, um pronome relativo, né? E aqui você tem o e, que é uma conjunção aditiva. Onde também é um pronome aqui no caso, um pronome relativo, né? E aqui você tem o i, que é uma conjunção coordenativa aditiva, beleza? Então, se o candidato tivesse esse conhecimento aí, automaticamente ele responderia facilmente as alternativas. Então vamos aqui para as alternativas. Olha. Letra A. Todas são empregadas como mecanismos coesivos. Verdade. Geralmente os pronomes, né, de qualquer natureza serão empregados como mecanismos de coesão. Beleza? Então isso aqui é um conhecimento básico. As duas primeiras são pronomes, verdade, que retomam informações. Muito bem. Esse ele aqui no texto certamente faz referência a um elemento que foi citado anteriormente. Se eu não me engano é o romance, né? O romance deve ter sido escrito na Indonésia. Então ele aqui faz referência a um elemento que foi citado anteriormente, romance, beleza? Onde? Ele diz que onde também faz referência a um elemento citado anteriormente. Muito bem. Onde aqui retoma a própria palavra Indonésia, né? O onde aqui retoma a própria palavra Indonésia, beleza? Então, a primeira informação que está certa, as duas primeiras são pronomes, letra A, né? As duas primeiras são pronomes que retomam informações e a terceira é uma conjunção. Verdade, nós já vimos aqui que é uma conjunção. Só que diz, ó, que é uma conjunção subordinativa. Então, diante disso aqui, a alternativa A está descartada, beleza? Vamos para a letra B. As duas primeiras são mecanismos coesivos e retomam informações, certo? A terceira é tão somente uma conjunção subordinativa. Mais uma vez aqui, ó, conjunção subordinativa está descartada também, beleza? Vamos para a letra C. Letra C. Todas são empregadas como mecanismos coesivos. As duas primeiras são pronomes que retomam informações e a terceira é uma conjunção coordenativa que acrescenta informações por meio de uma relação semântica de adição, beleza? Então até aqui a questão está boa. Vamos ver a letra D, beleza? Apenas a terceira é um mecanismo de coesão, então automaticamente a letra D aqui, ó, já está descartada também só com essa informação, beleza? Então você ficaria aqui, ó, com a letra C. Todos são empregados como mecanismo de coesão. Os dois primeiros são, de fato, pronomes retomam informações anteriores e a terceira é uma conjunção coordenativa aditiva, como nós já havíamos visto, beleza? Então, questão aqui, ó, correta, letra C. Letra C, facinho com o Zé Roberto, beleza? Vamos para a próxima questão. Só lembrando a você que tanto os pronomes, né, a classe dos pronomes, como as conjunções, de um modo geral, são elementos de coesão. Os pronomes geralmente funcionam como mecanismo de coesão referencial e as conjunções geralmente funcionam como mecanismo de coesão sequencial progressiva, beleza? Português facinho com o Zé Roberto. Vamos para a nossa próxima questão. Hello galera, então vamos aí à nossa próxima questão, questão de número 5, beleza? Acompanhe o enunciado comigo. A palavra até, no contexto linguístico em que ocorre, funciona como? Muito bem, essa questão aí vai exigir do candidato, mais uma vez, dois conteúdos. Quais seriam esses dois conteúdos, né? A questão da classe gramatical e também a questão das mensagens implícitas que ocorrem nos textos, que geralmente se dá por meio dos pressupostos e dos subtendidos, beleza? Nesse caso aqui, ocorreu um pressuposto que é marcado aqui pela palavra até, beleza? Então vamos dar aqui uma olhada na classificação gramatical dessa palavra
e depois a gente aborda a questão da mensagem implícita aí por meio do pressuposto, beleza? Veja aqui. A palavra até, ela pode funcionar como preposição ou como advérbio. Como preposição, pode indicar limite, espaço ou quantidade, beleza? Veja aqui o exemplo. O príncipe caminhou até a princesa. Esse até aqui é uma preposição, está indicando uma ideia de limite, né? O limite que ele caminhou, o espaço que ele caminhou, beleza? Já como advérbio, ele funciona como inclusão, ó, dá uma ideia de inclusão e também automaticamente aponta para uma ação que não é comum ocorrer, beleza? Então veja aqui, ó, no exemplo. Todos os alunos tiraram boas notas. Até Paulo se saiu bem neste bimestre. Vejam vocês que quando eu digo aqui até Paulo, eu incluo Paulo dentre os que se saíram bem e automaticamente eu também transmito uma ideia implícita. Qual é a ideia implícita? A ideia de que nem sempre Paulo costuma se sair bem, ou seja, geralmente Paulo não se sai bem nas atividades, não tira boas notas, beleza? Quando eu digo até Paulo, eu estou incluindo, mas também, como já disse, transmito a ideia de que Paulo não costuma se sair bem, beleza? Então voltemos aqui às questões e ao enunciado. Voltemos ao enunciado para entendermos melhor. Veja, provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite branca e sabem cobrar até escanteios em curva. Então, muito bem, esse até inclui os autores dentre os que sabem cobrar escanteios em curva, mas também transmite a ideia de que não é comum os autores de livros saberem cobrar escanteios em curva, beleza? Então nós iríamos para as alternativas e iríamos procurar essa informação aí. Então, muito bem, voltando aqui às alternativas, você inicialmente vai perceber que o até aqui não funciona como preposição, não está dando uma ideia de limite, de quantidade ou de espaço, mas está apontando para uma ideia de inclusão, beleza? Então, olha, você automaticamente aqui eliminaria as alternativas B e D. Porque em ambos os casos se diz que a palavra até é preposição, a gente já viu que não é. Se traz uma ideia de inclusão, trata-se de um advérbio, beleza? Então você ficaria com a letra A. Palavra de inclusão e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma habilidade incomum aos autores de livros. De fato, nós sabemos que cobrar escanteio em curvas não é uma habilidade comum aos autores de livros, beleza? Aí na letra C diz palavra de inclusão e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma habilidade importante para os autores de livros. Todos sabem que cobrar escanteio em curva é uma habilidade importante para jogadores e não para autores de livros, beleza? Então, letra A aí, uma questão que envolve um pouco de interpretação, mas também sobretudo conhecimento sobre a classe gramatical da preposição e do advérbio e também sobre as informações implícitas que são transmitidas por meio dos pressupostos, beleza? Valeu, senhoras e senhores, no vídeo de hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente conclui a prova abordando as outras questões, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário para que nós possamos fazer um trabalho mais frequente e com mais qualidade, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Até o próximo vídeo que eu estarei postando logo em breve, beleza? Fique com Deus, boa sorte e bons estudos.